Pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do normal. Isso aqui não é nem uma propaganda nem nada, então já deixando bem claro isso. O que aconteceu foi o seguinte: a Volkswagen deixou com falando de carro de novo o Golf GTI. A gente já fez muito vídeo do carro e eu não sabia muito o que contar para vocês desse carro de novo. Porém, eu vou fazer uma viagem bem longa hoje. Eu acabei de sair de casa literalmente. Eu estou indo até um destino aí bastante longe. Eu não vou contar agora, eu quero que vocês vão descobrindo ao longo do caminho. Mas já aviso que serão mais de 750 km só de ida até o lugar. Então eu vou contar para vocês aí como é viajar com o Golf GTI, uma viagem bem longa com o carro, né? Então a partir de agora eu quero fazer quase um vlog com vocês, mostrando tudo, né, dessa viagem aqui para vocês, os roteiros, enfim, onde a gente parou. E nesse exato momento eu estou indo até o posto, abastecer o carro, calibrar os pneus e também fazer um check-up para ver se o carro está em ordem para fazer essa longa viagem também. Então vamos para o posto, que eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou fazer também. Bom, eu abasteci o carro, como vocês viram, calibrei os pneus, olhei a água também, que é muito importante, enfim, é um roteiro bastante longo, né? Então eu vou mostrar até para vocês agora aqui que o carro está completamente abastecido. Eu vou parar o carro aqui, vou mostrar para vocês agora que o carro está abastecido. Então, parando aqui, vou tirar a GoPro, quero mostrar aqui, ó, para vocês. Então vamos chegar aqui em Car, longo prazo, desde abastecimento aqui, ó, zerado. Faz 2 minutos que eu abasteci, média de 450 km de autonomia, mas vamos tentar aumentar essa autonomia conforme a nossa condução. Vou andar sempre no Eco, então vamos ver o quanto eu vou rodar com um tanque de Golf GTI. Bom, pessoal, eu parei aqui mais ou menos em Ribeirão Preto. Vou mostrar para vocês aqui como que tá o nosso consumo. Então aí mais ou menos uma ideia para vocês. Vou deixar aqui a tela acender. Então chegando aqui em Car, desde o abastecimento foram 339 km rodados com 4 horas de viagem, fazendo uma média aí de 15,5 km por litro. E aqui a gente tem aí a nossa autonomia ainda de 510 km. Então, mais ou menos aí essa média para vocês terem uma noção. Vamos ver o quanto a gente consegue rodar com um tanque de Golf GTI. Bom, pessoal, eu nunca fiz um vlog, nada do gênero, né? Então eu fiz a viagem, voltei e agora eu quero contar tudo o que aconteceu, né? Como vocês puderam ver, eu rodei mais de 2.000 quilômetros com o Golf GTI em vários tipos de situação, né? Eu passei aí por um trecho muito tranquilo de São Paulo até o estado de Minas, né? A gente pegou a Estrada dos Bandeirantes, depois a gente pegou a Anhanguera. Foi bem tranquila a estrada, né? Tudo duplicado, às vezes triplicado também, asfalto bem lisinho. Chegando no fim mesmo ali de São Paulo, né? No último trecho ali da Anhanguera, já tava um asfalto um pouco mais rugoso, assim, né? Um asfalto um pouco mais ruidoso também, mas foi bem tranquilo até ali. E chegando no estado de Minas, como vocês viram um trecho, eu vou até pôr de novo, estava chovendo muito mesmo. E ali a gente teve que diminuir um pouco a velocidade, porque a gente não estava enxergando absolutamente nada mesmo. Nada, eu não conseguia ver um carro na frente. Estava uma chuva muito forte e ali eu tive que ter um pouco mais de cuidado nesse sentido. Depois disso o tempo melhorou bastante, fui até Uberaba, de Uberaba eu fui até Uberlândia. Chegando em Uberlândia ali a gente pegou para a esquerda, nesse sentido o mapa ali, né? Vamos imaginar o mapa do Brasil, a gente pegou para a esquerda. E eu fui até Itumbiara, no estado de Goiás. O mais impressionante de tudo isso foi que foram 754 quilômetros rodados, se eu não me engano, ou 764, fazendo uma média de 15,6 km por litro. Se vocês fizerem a conta, dá exatamente 47 litros, ou seja, eu consegui chegar até
o destino, né, até o estado de Goiás com apenas um tanque de combustível. E a gente não está falando de um carro híbrido, né, um carro com uma proposta de eficiência energética, muito pelo contrário, a gente está falando de um carro esportivo, um motor grande, um carro que tem o câmbio relacionado à alta performance, tudo isso. Então, notem que é muito possível você viajar com um carro esportivo tendo uma boa média. Para isso, eu tive que tomar alguns cuidados, né, que é um pouco mais difícil de a gente falar de um carro esporte, que é justamente saber controlar o pé, né, e dosar o acelerador para a gente ter sempre boas médias. Eu sempre, nesse trecho, né, de todo esse percurso de mais de 700 km, eu fui apenas no modo eco, sempre, né, sempre com o modo eco acionado, velocidades entre 100 e 110 km por hora, que é a velocidade mais econômica que a gente encontra hoje em 99% dos carros. E também sempre priorizando a função coasting do carro. Então, eu chegava ali a mais ou menos 110, tinha uma descida, um trecho mais plano, eu soltava o pé, o carro desengatava, ele bebia muito menos. Lógico, às vezes acabava um pouquinho passando de 110 na descida, mas enfim, o carro não estava acelerando, ele não estava consumindo. Então era o ponto ali onde eu conseguia recuperar um pouco de autonomia do carro, coisa do gênero, fazendo com que eu conseguisse chegar até o estado de Goiás com apenas um tanque de combustível. Mais uma vez, é só vocês catarem o quilômetro rodado pela média que eu fiz, fazerem as contas, dá exatamente aí 47 litros. Então, realmente foi possível, né? Não imaginando que poderia chegar, não. O carro chegou exatamente com um tanque de combustível lá. Falando um pouco mais sobre viajar com um carro esportivo. Bom, a gente sabe, esse daqui é um Golf GTI Top com rodas de 18 polegadas. Uma coisa que eu recomendo muito é calibrar bem os pneus com eles frios. Então eu peguei um dia de manhã, eu enchi o tanque e calibrei os pneus de forma correta, né, pra gente chegar com os pneus em ordem, a suspensão em ordem. A gente sabe que se a gente encher muito pneu, a suspensão vai começar a fazer um pouco de barulho, o carro vai começar a sofrer um pouco mais, o desgaste também acaba acontecendo, o carro fica menos aderente porque está mais cheio, enfim, uma série de coisas. Então sempre mantenha a calibração real, né? A calibração dos pneus, no caso do Golf, está lá no tanque de combustível. Você abrir, você vê ali, né, qual é a pressão ideal para cada tipo de situação, se o carro está cheio, se o carro está vazio. Então eu deixei o carro calibradinho certamente com 35 libras, como manda o script, né? O carro estava vazio, só tinha 2 pessoas no carro, então foi bem tranquilo. E a partir daí você tem que dosar o pé, se controlar literalmente. E o painel TFT, né, do Golf GTI no caso, você tem aí alguns modos de perfil. E tem um modo que realmente fez muita diferença, que é o modo eficiente, aonde você consegue ter noção do velocímetro digital, do câmbio, da autonomia e também do consumo instantâneo, tudo na mesma tela. Então eu conseguia dosar bem, eu conseguia sempre tentar chegar num pedal de acelerador próximo dos 15 km por litro instantâneo, né? Lógico, às vezes menos, às vezes mais, tinha ultrapassagens, enfim, uma série de coisas, mas deu para conseguir chegar num patamar muito interessante, 15,6 km por litro num carro esportivo, né? Por mais que não seja um carro tão esportivo assim, mas a gente está falando de um carro com uma proposta de condução muito agressiva. O motor tem uma turbina grande, a gente está falando de um carro de 230 cavalos de potência, um câmbio totalmente com setup para esportividade, uma relação um pouco mais curta do que o tradicional, são 6 velocidades, né, não 7, como alguns modelos da Volkswagen já vêm sendo vendidos aqui, como o próprio Tiguan R-Line, né, que usa praticamente o mesmo motor, mas com um câmbio diferente, com uma marcha a mais. Então, foi possível, né? Assim, posso ser muito sincero, eu também não acreditei muito que eu consegui chegar nessa média, porque realmente é um carro com uma proposta completamente diferente, voltada do consumo. A gente está falando de um carro com uma condução muito mais esportiva do que econômica. Mas muito bem, deixando todo esse lado de eficiência energética para um outro plano, voltando à essência do Golf GTI. No segundo dia dessa viagem, eu saí de Itumbiara e fui até a outra divisa de Minas Gerais com Goiás, né, que seria ali mais ou menos em São Simão. Então foi um trecho mais ou menos aí de uns 250 quilômetros também, aonde eu aproveitei para usufruir mais da parte esportiva do carro, aproveitar toda a condução mais agressiva que o Golf GTI proporciona. Então assim, é facilmente
é possível passar dos 120 km por hora, então assim, é um carro que anda forte, é um carro que você colocando ele na função esporte, ele tem um emulador do ronco aqui dentro, o que instiga ainda mais aceleração. Fato é que a resposta do câmbio DSG é completamente elogiável, responde muito bem nesse sentido, é um carro que tem reduções bem interessantes, troca de marchas precisas, a direção eletrohidráulica tem uma condução bem precisa também, você aponta, o carro vai. Lógico, tem uns pequenos poréns de um Golf, que é ser um carro um pouco mais dianteiro, é natural, mas mesmo assim, com essa versão tendo XDS Plus, é um carro bem mais acertado comparado aos GTIs um pouco mais antigos, né? Então aqui você tem um carro bem mais assentado no chão, que precisa de um pouco de atenção, lógico, né? É um carro com uma tendência dianteira maior, porém é um carro bem mais no chão comparado às versões anteriores também. Então tudo isso eu pude aproveitar nesse segundo dia. É um carro com uma performance muito interessante e a média nessa situação caiu bastante. Enquanto eu consegui fazer 750 km com cerca de 15,6 km por litro, nesse trecho eu fiz quase 10 km por litro, eu não bati 10 km por litro. Então assim, foi um trecho onde eu acelerei bastante, onde eu aproveitei bastante dessa performance do GTI, onde eu pude aproveitar tudo que o carro oferece. As trocas de marcha, fazendo aquele barulho, né, da dupla embreagem, é muito bacana, é o que faz o GTI também ser um carro muito gostoso de dirigir. E a estrada era um pouco mais ruidosa, que atrapalhou um pouco no conforto aqui dentro, né? O carro já fazia um pouco mais de barulho por causa do ronco, você tinha um ruído externo, isso para quem gosta de conforto acaba prejudicando, mas não é culpa do carro em si, mas das condições das estradas. Por fim, chegando no destino final, tinha um pequeno trecho de terra, aonde vocês vão ver no vídeo, eu tive muito cuidado, passando bem devagar, desviando de buracos, porque tinha algumas ondulações também, você via que a suspensão sofria um pouco, né? Lógico, o GTI não tem nenhuma proposta para andar na terra, mas enfim, a gente sabe que o carro no Brasil ele é feito para andar em tudo, então eu achei válido mostrar para vocês todo esse ponto também, de mostrar o carro num ambiente mais fora de estrada, literalmente, é uma entrada de um sítio, coisas do gênero, né? Para vocês notarem que é possível, lógico, tendo cuidado, né? A gente está falando de um carro esportivo, de um carro baixo, com uma proposta completamente diferente, mas tendo cuidado com tudo, você consegue chegar aonde você quiser com o carro. Não é porque é um carro esporte que você não consegue fazer nada com ele. Sabendo cuidar, sabendo dos limites do carro, é lógico, você não vai andar a 60 km por hora numa estrada de terra, né? Com um carro desse, você tem que andar mais devagar, tem que ter paciência, lógico, mas é possível chegar em qualquer lugar com o carro, literalmente. E na parte de conforto, o carro tem uma proposta de condução muito boa, né? A plataforma MQB para mim é muito elogiável, é um carro bem acertado no chão, você tem uma posição de dirigir excelente, consegui dirigir todo o percurso sem se cansar em nenhum momento. Eu parei apenas uma vez, tanto no trecho de ida quanto no trecho de volta, que foi apenas para eu poder comer e na volta reabastecer também, porque o trecho era mais longo, mas fiz uma parada apenas, mais por alimentação, consegui fazer todo o trecho sem desconforto nenhum, ouvindo música, enfim, bem tranquilo, justamente porque o carro entrega uma proposta muito confortável. Os bancos também, por mais que seja da versão GTI, abraçam mais, você tem um banco um pouquinho mais durinho assim, para você sentir mais o carro, é completamente confortável para você fazer longos trechos como esse, né? E fato, você está falando de um carro, um Golf, um carro premium, obviamente é um carro muito gostoso de dirigir, né? Para quem gosta de dirigir, de guiar mesmo assim, não é um trecho longo, lógico, foram quase 9 horas, mas você viajando sem pressa, sem pensar em chegar logo, né? Esse tipo de coisa, você consegue viajar de uma forma bem tranquila mesmo, bem agradável, e você vai aproveitando, né, toda a parte, né, da estrada, lugares, para quem não tem pressa pode parar em vários lugares também, então assim, é muito tranquilo de viajar com o carro, literalmente. O ponto aí com uma roda de 18 polegadas e a suspensão do GTI, é digno de prestar mais atenção em suspensão, em buracos, porque o carro sente mesmo, né? Não tem jeito, mas se é uma pessoa zelosa, ela consegue chegar aonde quiser com o carro, literalmente, né? Sabendo os limites do carro, sabendo cuidar do carro, você consegue levar o carro para onde você quiser, né? No caso aqui do Golf GTI. Então, eu acho que ficou meio claro isso. Vocês já viram vários vídeos de avaliação do Golf GTI por aí, né? Eu já fiz alguns também, então eu não vou contar mais coisas sobre o carro e tal. Posso contar sobre retomadas que eu já falei para vocês,
né? Então é um carro que tem uma proposta muito boa de retomadas também, sem esforço nenhum, né? Lógico, é um carro de 230 cavalos, então você não precisa imaginar, nossa, será que o carro vai dar? Vai dar. Simples assim. É um carro que enche muito, é um carro que tem uma troca perfeita, na minha opinião. GTI para um esportivo, apesar de custar 160 mil reais, é um bom custo-benefício, visto que você tem a manutenção aí numa rede grande também, e porque é um carro espaçoso, né? Um Golf, por mais que seja um hatch, você tem uma plataforma aí bem grande também, que dá para aproveitar bem, levar aí 4 ocupantes se você quiser, com conforto, né? E tem porta-malas para tudo isso também. Então eu acho que ficou um vídeo bem diferente do tradicional, contando realmente como é viajar com um carro esportivo. Foram mais de 2.000 quilômetros rodados. Agora eu estou mostrando para vocês aí tudo que eu rodei com o carro. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e se você quiser conferir vídeo detalhes e o vídeo teste do Golf GTI na cidade, tem os links aí para você conferir também.